Olá, amigo, telespectador, amigo e amiga. Você que já está ligadinho na nossa programação semanal no podcast Gente que Faz. Esse podcast que já é um sucesso aqui da CDL, que é a Câmara de Dirigentes e Lojistas aqui do Distrito Federal. Essa casa que acolhe empresários, jovens empresários e que também faz um trabalho social incrível com a Fundação CDL. Então, eu já tenho muitas histórias contadas, mas sempre quero trazer mais para você de casa. Mas não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo se você está assistindo pelo YouTube. E se você está nos ouvindo e nos assistindo pelo Spotify, não esquece já de salvar essa playlist, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no Gente que Faz. E hoje eu trouxe uma pessoa que faz. Gente que faz diretamente do comércio aqui para a mesa do nosso podcast. Estou aqui com Maurício Madureira Costa. Ele é associado aqui da CDL e proprietário da Capital Refrigeração. E que a gente já vai desmistificar, porque não tem só refrigeração. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. E aqui a gente hoje vai falar um pouco da sua história, né? Você, com a Capital Refrigeração, já são mais de 30 anos no mercado com a sua atuação, mas que já vem da sua família. Eu queria que você contasse um pouquinho de como começou essa história. Na verdade, minha família sempre foi comerciante e começou, sei lá, 38 anos atrás, mais ou menos, né? Entre os meus irmãos. E eu fazia outra coisa, né? Eu sou geólogo de profissão. Uau! Trabalhava na Amazônia. E aí eles me chamaram, você está muito longe de casa, vem para cá, vem trabalhar com a gente. Então eu vim, voltei para Brasília, porque eu sempre fui daqui, né? E abrimos essa loja no Gama, que foi a primeira loja sob a minha administração. E essa loja já tem quase 30 anos. E você, né, que veio assim de um ramo completamente diferente, sua família já trabalhava nisso. Como foi para você essa mudança de estar num trabalho diferente e vir para um comércio em uma cidade tão rica de oportunidades como DF? Foi interessante. Na verdade, minha família, como sempre foi do comércio, eu sempre acompanhei mais ou menos de perto o desenrolar das coisas, né? Então, assim, não foi nada novidade. Eu já sabia mais ou menos como era, gostava, tinha interesse e já estava longe de casa há bastante tempo, então resolvi voltar e começamos com essa loja lá no Gama, né? Era uma loja familiar, né? Dos irmãos. Nós chegamos a ter 4 lojas no total. Tinha a loja na DAP3, Taguatinga, essa da EPNB e a minha do Gama. Aí depois de bastante tempo, meu pai já tinha falecido. E aí nós nos separamos e hoje eu toco as minhas 2 lojas, que é uma no Gama e outra na PNB, e meus irmãos têm as outras deles, que é lá em Taguatinga. E falando um pouco, né, sobre as suas lojas e a sua área de atuação. A gente estava aqui no pré-podcast, que eu sempre falo, gente, se eu pudesse gravar um pouquinho do pré-podcast, com certeza ia sair um conteúdo muito interessante, porque a gente vai aquecendo um pouco a conversa e a gente falou de quão grande é a sua área de atuação. Muitas pessoas acreditam que vocês ou trabalham só com ar-condicionado ou só com a parte realmente que refrigera dentro de um comércio. Freezes e geladeiras. Mas, gente, não. Ele trabalha com todos os equipamentos para o ramo do comércio, inclusive acessórios e peças para nós, dona de casa, que eu já descobri que eu preciso de vários serviços da Capital Refrigeração e daqui a pouquinho a gente vai falar. Fala um pouquinho sobre o que vocês fazem hoje. Na verdade, a gente, apesar do nome ser refrigeração, a gente vende equipamentos para montagem do ramo de alimentação. Ou seja, montagem de bar, restaurante, açougue, lanchonete, supermercado, padarias, sorveterias, loja de açaí, qualquer loja que seja do ramo de alimentação, nós temos as máquinas. Então, seria isso. Então, tem de tudo, né? Tem de tudo. Freezer, você citou, eu quero montar uma padaria, por exemplo. Você citou vários equipamentos que vocês possuem. Então, para a montagem da padaria, você vai precisar de forno, modeladora, maceira, batedeira, toda a parte de dentro da fabricação do pão que a gente tem e a parte de fora, que seria a parte dos balcões, a parte de lanchonete da padaria, a parte de restaurante da padaria, né, que seria fogão, carros térmicos para expor a comida, refresqueiras, balanças, tudo isso aí. Gente, é um ramo que realmente nós, né, que não estamos no dia a dia, a gente nem sabe que existe. E aí a gente citou também aqui, antes de começar o podcast, da importância de existir uma loja como a sua, com produtos à pronta entrega, porque a pessoa fez a reforma e agora vai começar a trabalhar, mas está faltando o principal, para armazenar seu produto, para comercializar, e vocês têm tudo isso, né, a grande maioria à pronta entrega. Fala um pouquinho pra gente. Temos tudo à pronta entrega. Lógico que vai ter um item ou outro que é mais difícil de achar, esse talvez a gente não tenha, aí a gente faz o pedido.
Mas, a princípio, a gente tem praticamente tudo que a pessoa precisa, a gente tem. Só se ela quiser uma coisa assim muito exclusiva, que a gente tenha que pedir de fora. Mas, caso contrário, a gente tem quase tudo a pronta entrega, mesmo porque o cliente, ele gasta muito com reforma, ele gasta muito com o aluguel do imóvel, então ele deixa para comprar os equipamentos até o cartão demorar a chegar com a fatura, ele deixa para comprar em cima da hora. Então, se ele quer inaugurar segunda-feira, ele vem uma semana antes e fala, eu vou inaugurar tal dia. Eu falei, meu Deus, já está em cima. Mas aí, como a gente tem tudo, a gente entrega, instala, monta, deixa tudo funcionando para ele. Maurício, um grande diferencial é o fato de você realmente ter esses produtos à pronta entrega e a questão de logística. A gente sabe que hoje, com a internet, muitas vezes essa briga, né, ali por preço, a pessoa acaba comprando fora e perde tempo com logística, às vezes não entrega, e o barato muitas vezes pode Na sair caro. maioria das vezes, o barato sai caro. Então, aí eu queria que você falasse a importância, né, realmente, desse diferencial, da pessoa conseguir lá ter essa quase que a sua consultoria, a Sim, consultoria, né, sim. das pessoas da sua loja, para facilitar. Você já está no ramo há muito tempo, você consegue saber qual é realmente a necessidade daquele ramo alimentício, seja uma loja de açaí, seja uma padaria, e às vezes aquele comerciante, aquele novo empresário não sabe nem por onde começar. Fala um pouquinho desse trabalho que Sim. você faz. Essa parte aí de que o barato às vezes sai caro é muito interessante, porque o cliente hoje consulta pela internet. Então, todos os produtos de todas as marcas que eu vendo têm assistência técnica em Brasília. Então, qualquer problema que der, ele está coberto pela assistência técnica que vai lá e vai atender, ou ele vai ter que levar o equipamento lá, se o equipamento for pequeno, mas vai resolver o problema dele. Agora, coisas que você compra pela internet, na maioria das vezes, não tem assistência técnica em Brasília. São fábricas pequenas que lançam o produto às vezes com preço muito bom, então você olha lá pela internet e fala, um liquidificador, eu estou vendo lá na Capital Refrigeração, de tanto eu estou vendo esse aqui muito mais barato, vou pedir ele. Mas quando ele dá um problema, as pessoas nos procuram, eu estou precisando de uma peça para esse liquidificador. Eu falo, olha, eu nunca ouvi falar dessa marca. Onde é que você comprou? Eu comprei pela internet. Eu compro pela internet, tem essa coisa de ruim. E outra coisa que reclamam muito também de compra pela internet é que a transportadora que entrega a mercadoria, ela não tem obrigação nenhuma de desembalar, de instalar, de montar. Muitas vezes até o equipamento vem um pouco danificado e fica por isso mesmo, que ela não vai levar de volta. Né? No nosso caso, não. Se a gente for entregar, desembalou, o freezer está amassado ou tem algum problema, a gente leva de volta. Ou às vezes está faltando uma peça que é Falta essencial, uma peça, mangueira. Sim, a gente leva de volta, pega outra e leva e entrega para ela. Então, ela não vai ficar sem o produto. Isso no comércio faz muita diferença, Faz Maurício, muita porque é o diferença. funcionamento. A pessoa Claro. muitas vezes fica sem o equipamento, prejudica toda a produção. No ramo alimentício, tudo é perecível, Sim, então claro. isso faz muita diferença. E aí falei que eu ia contar causos da minha casa, né? Porque a gente sabe que tem a parte para o comércio, mas tem a parte também ali para a dona de casa. Então, que vocês também oferecem manutenção de alguns equipamentos. Eu, por exemplo, meu micro-ondas não está esquentando. Eu posso levar lá na Capital Pode, com Refrigeração. certeza. Vocês vão ter mão de obra, Mão peça. de obra e peça para resolver o problema. E aí, também, uma questão interessante, né? Comprei um filtro pela internet e, gente, parece bobeira essas coisas da internet, mas foi o que o Maurício falou, o barato pode sair caro. Comprei um filtro, estava na promoção. Filtro, coisa mais simples de instalar, né? Só que não. Eu, sem querer, virei um negócio que soltou o motor dentro do filtro. E aí, eu não conseguia mais fechar o filtro. A mangueira, o item que encaixa na mangueira, rasgou. Eu não conseguia instalar meu filtro. E aí, eu tive que comprar outros itens para instalação que ficaram quase o preço de eu ter comprado um filtro aqui que alguém fosse instalar na minha casa. Isso acontece no comércio de uma forma. Eu comprei um freezer e... Fala um pouquinho. Inclusive, esses filtros muito pequenos são muito fáceis de instalar, então a gente nem preocupa com a instalação dele. Mas quando é um bebedouro para uma escola, para uma igreja, que é uma coisa maior, bebedouro de 200 litros, de 100 litros, a gente mesmo instala. Então, eu já entrego instalado. Lógico que a gente tem um preço para fazer o serviço, mas a gente pelo menos resolve o problema. A gente não simplesmente larga o filtro lá e vira as costas e vai embora. Se eu tive problema com pequenininho, se fosse com grande desse... Só com grande é mais complexo. Então, a gente instala, deixa tudo funcionando. Maurício, e trazendo um pouco, né, dessa competitividade e da inovação, a gente sabe que o ramo alimentício tem crescido nas suas mais variadas formas, né? Cada vez, uma hora é uma sorveteria que precisa de uma chapa que o sorvete congela, porque é o sorvete no pote.
tem muitos equipamentos. Como vocês se mantêm no mercado trazendo essas inovações com marcas que realmente têm qualidade, têm procedência, para que você possa garantir toda a qualidade do seu trabalho? Eu trabalho com fábricas de ponta, né? São as melhores fábricas desse ramo em cada um deles, né? Forno é uma fábrica, a parte de refrigeração é outra fábrica. Então, essas fábricas que eu trabalho são fábricas grandes que estão sempre bem atualizadas e sempre lançando produtos novos, né? E existe uma feira em São Paulo, que inclusive é no mês que vem, que chama FISPAL, que é uma feira de alimentação. Então, todas essas fábricas vão estar lá expondo e é quando eles lançam as coisas novas, as inovações, produtos diferenciados, produtos novos, é tudo, os lançamentos são nessa feira que a gente conhece os produtos. Então, a partir dali, a gente começa já a fazer pedido, eles dão treinamento para a gente, explica como se usa e tal, e a gente põe no mercado para vender. E porque vocês conseguem também, né, Maurício, através dessas feiras, dessas conexões com esses novos produtos, oferecer para o seu cliente final uma mudança de um equipamento antigo dele, um que às vezes você pode trazer mais benefícios. Nessa parte do ramo alimentício tem muitas possibilidades, Tem né? muito, tem muito. Tem muita gente que, por exemplo, que nem quase que não usa fogão no restaurante, né? Usa um forno combinado, que é um forno que faz de tudo. Você pode fazer sobremesa, assar carne, fazer arroz, feijão, tudo no mesmo forno, no mesmo equipamento. Então, são inovações, lógico que tem um preço, mas tem de diferentes tamanhos. Tem para um restaurante pequeno até um restaurante maior. Então, cada dia o mercado vai evoluindo e vai apresentando máquinas diferentes que vai facilitando a vida do comerciante. Maurício, e quando a gente pensa, né, na sua história, nessa sua mudança, a sua vinda para Brasília e principalmente essa conexão com outros empresários. Aqui dentro da CDL, você é um associado, a sua empresa está aqui. Como que você sente realmente que essa parceria, esse caminhar juntos, esse entender um pouco do problema, sentar, seja num jantar de network, seja realmente na utilização do serviço da CDL? O que que você vê disso como diferencial para a sua A empresa? CDL está sempre inovando, sempre com coisas novas, né? Muitas vezes eles estão tentando também, nem sempre dá certo, mas eu sempre utilizei o serviço da CDL, o SPC que eu uso hoje é o da CDL, e já participei de várias coisas, de cursos que a CDL dá, de técnicas de venda. Teve uma época, hoje quase não se usa cheque mais, mas na época que se usava cheque, a CDL tinha um programa que chamava cheque garantido, ou seja, a gente recebia o cheque do nosso cliente, se o cheque voltasse, a gente levava na CDL, a CDL pagava, porque é ela que tinha autorizado o cheque. Antes de pegar o cheque do cliente, a gente fazia a consulta, e se a CDL autorizasse, a gente entregava, caso voltasse o cheque para ela não pagava. Ela que ia correr atrás do cliente. Então, foi uma época muito boa que se usava muito isso e que resolveu muito problema. E dá Hoje, uma garantia, e dava né? uma garantia, então a gente vendia com mais tranquilidade, né? Hoje não se usa cheque praticamente mais, usa-se boleto, muito pouco, e mais é cartão. Então, facilitou esse lado. Mas a CDL está sempre inovando, sempre apresentando para a gente novidades, e a gente está aí sempre participando, né? E sempre vendo o que ela tem de melhor para nos apresentar. Maurício, a gente citou um pouco, né, dessa questão do comércio e de que hoje muitas vezes a pessoa quer empreender, quando não entra num modelo de franquia, que já tem ali tudo detalhadinho do que a pessoa precisa, a pessoa muitas vezes não sabe nem por onde começar. Hoje, você aqui no Distrito Federal, que tem percebido o crescimento, né, de empresas no ramo alimentício, você consegue dar esse suporte, essa consultoria? É um serviço que vocês prestam? Conta um Sim, pouquinho sim. pra gente. Na maioria, quando a pessoa quer repor uma mercadoria dela que estragou, é mais fácil porque o cliente já sabe o que ele quer, então ele já vai direto naquele equipamento, eu quero uma ilha de 2 metros e assim, assim, assado. Ótimo. Mas muitas vezes o cliente quer montar um comércio porque ele já é assalariado há muitos anos, então ele quer empreender. E aí ele vem nos procurar e a gente dá dicas do que ele vai precisar, né? Porque muitas vezes ele quer comprar um produto que não é bem a realidade dele, ou é muito grande, ou é muito pequeno, e a gente sempre entra auxiliando, né? Na melhor compra que ele poderia fazer. E aqui hoje, no mercado do Distrito Federal, né? Você que vende equipamentos para os mais variados lojistas, o que você tem percebido que tem sido uma tendência? Teve o boom das paletas mexicanas, aí teve o boom de lojas de açaí. Hoje, como é que está essa tendência e o que realmente tem ficado? Realmente o comércio vai mudando muito, né? Antigamente eu tinha muitos clientes que eram donos de mercadinhos. Hoje os mercadinhos quase que acabaram.
né? Porque as pessoas hoje vão no atacarejo, que vende de tudo, num preço muito bom. Então, o mercado pequeno ficou só aqueles mercadinhos de bairros, que a gente chama até de sacolinha. A pessoa vai lá só para comprar um café que acabou, um açúcar, uma coisa que terminou dentro da compra grande que ele fez do mês. Então, esses mercadinhos pequenos estão desaparecendo. E o resto é mais a tendências, né? A hamburgueria, hambúrguer artesanal. Teve também aquela febre, todo mundo tentando montar uma hamburgueria artesanal. Continua valendo a pena, mas já não tem tantas assim mais, né? Então vai diminuindo. Mas o resto é as padarias tradicionais. As padarias antigamente vendia pão e afins, né? Roscas, biscoitos, mas só coisas de padaria mesmo. Hoje a padaria tem tudo. É quase um mercado A também, padaria né? é quase um mercado. Então as padarias, assim como os mercados diminuíram, as padarias cresceram. Hoje na padaria tem restaurante, tem hamburgueria, tem pizzaria no final da tarde, ele faz aquela pizza, porque ele já tem os equipamentos. Então é muito fácil para ele fazer uma pizza. Ele tem maceira, ele tem forno, ele tem tudo. Então ele começará a inovar e colocar variedades na padaria. Então as padarias que eu vejo nos últimos tempos foram as coisas assim que os comércios que mais cresceram é o ramo de padaria, porque ele começou a mostrar muita variedade. E dentro aqui do Distrito Federal, a gente vai continuar falando sobre padarias, né? A gente percebe, né? Em São Paulo já existia essa tendência de padarias maiores que serviam de tudo. E hoje as pessoas têm ido bastante às padarias. Vou tomar um café da manhã na padaria no final de semana. E aí você quer ir buscar, às vezes, uma marmita, você vai lá e se serve. Ou você vai fazer um pedido grande para sua festa. E você que está oferecendo equipamentos para essas padarias tem percebido esse crescimento? Demais, demais. Padaria antigamente não comprava fogão de restaurante, hoje já compram. Eles não compravam o carro Tego, que é aquele lá que põe comida. Põe um aquele richô. equipamento para colocar comida, tipo self-service, né? Hoje eles vão lá e procuram esse equipamento. Coisa que antigamente não tinha. Padaria comprava forno. Padaria era só forno, maceira, Batedeira. batedeira, os balcões lá fora e ficava por aí. Mas hoje não, hoje eles tem de tudo numa padaria. E você falou, né, um pouco do ramo alimentício, mas a gente também percebe outras empresas que precisam de equipamentos. Vamos citar um exemplo de farmácias. Farmácias hoje colocam freezers para vender alguns produtos. Então, precisou de algum equipamento, independente. A gente fala de alimentação, mas acaba que tem tudo, né? Inclusive eu tenho muito cliente de farmácia, porque eles compram refrigeradores verticais. Se for na farmácia hoje, você tem lá uma água mineral, uma Coca-Cola, um energético, tudo ali no freezer. Então, a gente acaba vendendo para eles também. Então, gente, eu falei que essa conversa ia render tanto que a gente ia descobrir vários serviços que a Capital Refrigeração oferece, que é para dona de casa, é para os grandes empresários que estão ou trocando os seus equipamentos, trazendo inovação, ou para aquelas pessoas que também querem começar. E, Maurício, uma tendência, né, que a gente percebe no mercado aqui do Distrito Federal é realmente a forma de consumir. O consumidor do DF é um consumidor exigente. Você que oferece esses equipamentos, você percebe que o seu cliente final está preocupado com o consumidor, em dar uma melhor qualidade, em trazer essa inovação? Com certeza. Ele quer um equipamento que seja bastante eficaz, que cumpra o que está estabelecido ele cumprir, mas que também tem um visual bonito, porque na maioria das vezes o cliente dele está vendo o equipamento, né? Até um forno de padaria, que antigamente era uma coisa que ficava isolada lá no fundo, dentro da parte de fabricação da padaria, muitas vezes hoje o forno é colocado junto aos balcões. O cliente vê assando pão, vê assando um pão de queijo. Você vai na padaria comprar um pão, você vê saindo um pão de queijo quente, de um forno bem bonito. Vou levar. E aí tem toda a parte de iluminação, né? Porque pensa realmente na estética do produto. Quando você fala ali do mostruário para uma padaria, que coloca os bolos, os salgados, tem toda essa parte também da iluminação, da estética. Faz diferença, né? Faz total diferença. É para brilhar os olhos, gente. Comer com os olhos. Comer com os olhos. A primeira vista é que impressiona mais, né? Você chega e você vê um equipamento bonito, tem uma vitrine de refrigerada para torta que ela fica girando. Você sabe que tudo que movimenta puxa seu olhar, né? Então, você chega na padaria, você vê aquela vitrine girando lá, cheio de torta, cheio de coisas gostosas lá dentro, te chama atenção. Então, você acaba comprando uma torta, ou um pudim, alguma coisa assim. E isso é até uma estratégia de marketing. Já fica a dica aí para vocês, empresários. Lá na Capital Refrigeração, vocês também trazem essa inovação pensando na estratégia que acaba impactando diretamente as vendas. Como um bolo que gira, um pudim. Eu sou apaixonada por ficar olhando as coisas girarem. Eu fico vendo qual a parte vai passar de algo mais gostoso. Então, realmente é efetivo, gente. Eu sou uma consumidora final
E quando a gente pensa nessa questão da venda em si, os seus produtos, o que você oferece, você percebe que isso faz diferença? Ah, faz muita diferença, faz total diferença, com certeza. E nessa tendência de mercado, Maurício, a gente falando, né? São 30 anos que você tem dentro desse mercado. Entre as dificuldades, superação, o que você percebeu que fez diferença no seu trabalho? E aí, dicas também, né, para esses novos empresários que estão chegando, que te manteve no mercado há tanto tempo e com tanta qualidade. O que mantém é o bom trabalho que a gente fez durante todos esses anos, então a gente tem clientes fiéis que voltam e que compram ainda, né? Mesmo a gente tendo muita concorrência, principalmente da internet, né? Porque se você for procurar qualquer coisa que você procurar na internet, você encontra. Mas aí tem o outro lado da moeda, que às vezes é um produto grande, que demora 20, 30 dias para entregar, o cliente, a loja que está vendendo pela internet cobra frete, quem vai entregar não é ninguém da loja, é uma transportadora comum, que chega lá, só te entrega, nem desembala, às vezes o produto está danificado e você nem sabe. Depois que a transportadora foi embora, que você vai abrir, está lá um freezer amassado, ou um freezer que não está com o motor funcionando, ou coisa parecida. E no nosso caso, não. A gente dá todo o apoio, a gente desembala, instala, liga. Se é uma cervejeira, a gente põe as prateleiras, espera gelar para ver se está funcionando. Então, a gente dá todo esse suporte. Isso é o que faz com que a gente continue no mercado e continue agradando os nossos clientes. Você falou de um ponto, né, que é um grande diferencial de vocês, que é essa assistência. E até num podcast anterior que a gente teve aqui, a gente falou dessa questão da personalização do atendimento. Hoje, não só no seu ramo, mas nos mais variados ramos que oferecem equipamentos, peças, você acredita que essa personalização e esse cuidado e atendimento tem feito a diferença e que é uma tendência realmente de se manter no mercado? Ah, com certeza. Atendimento é tudo. O cliente percebe quando você simplesmente quer vender ou você está preocupado com o equipamento dele, né? Quando você vende, mas vai lá, faz a entrega, liga, funciona, mostra tudo, explica como se usa muitas vezes. Então ele sente isso aí. É diferente de você comprar ali pela internet e ficar esperando o material chegar. Isso funciona bem para algumas coisas, mas para equipamentos nem sempre funciona bem. É. E a gente entrega longe também, né? Eu tenho cliente na Bahia, tem cliente em Minas Gerais, tem cliente em Goiás. E dependendo do tamanho da compra, eu entrego lá nesses lugares. Isso é um diferencial que você tem, né, de realmente dar esse suporte e que você também faz fora, mas prestando essa consultoria que normalmente outras empresas não fazem. E aí, Maurício, eu queria que você até citasse um pouco dessa questão de desafios, né? Você falou um pouco da internet, dessa competitividade, mas pós-pandemia o consumidor final mudou, a forma realmente de compra mudou. E como que vocês superaram esses desafios ao longo desses tantos anos de empresa? Olha, o que mudou depois da pandemia é que as pessoas aprenderam a comprar pela internet, né? Coisa que antigamente pouca gente usava o computador para fazer compra. Hoje não, hoje é uma coisa muito comum que eles aprenderam a fazer isso até para pedir uma comida no iFood, né? Então, a compra pela internet ficou uma coisa muito corriqueira e muito normal. Agora tem que ver prazo de entrega, qualidade do equipamento, marca do equipamento, que muitas vezes o que você acha muito barato é um equipamento que ninguém conhece, um equipamento que não tem assistência técnica autorizada em Brasília, né? Então, isso tudo deve ser levado em conta. Marise, você que começou, né, muito jovem, são 30 anos que você está à frente dessas lojas e continua até hoje. A gente sabe que são muitas histórias, começou com a sua família, mas se você conversasse com o Maurício, né, de 20 anos atrás, não vou nem falar 30, de 20 anos atrás, o que você falaria para ele, para questão de não desistir, de persistir e também de possíveis desafios que você enfrentou e que você superou? Para mim foi muito normal todos quase 30 anos, porque eu já vinha acompanhando a minha família desde criança, que eu já via meu pai trabalhando, né, em diferentes ramos de comércio, meu pai já teve padaria. Então eu sabia que comércio e empreender não é fácil, que tem as suas dificuldades, mas tem o lado bom também. É o que eu passo hoje para os meus filhos, né? Eu quero que eles estudem, que se formem, mas se quiser empreender, tem meu total apoio. Porque eu acho que quando você empreende, você tem condições de dar voos bem mais altos. Um mundo de Um possibilidades, mundo de né? possibilidades, com certeza. É lógico que é muito mais arriscado, né? Pode dar muito certo, mas também pode não dar certo. Então, eu vejo muito cliente que
teve o comércio durante muitos anos, e depois o comércio começou a definhar, foi enfraquecendo, até ele ser obrigado a fechar. E falando um Né? pouco, Maurício, da questão do marketing, né? A gente sabe que hoje muitas empresas têm focado no marketing, principalmente os seus clientes, né, que estão ali começando em algum ramo, focam no marketing. O que a Capital Refrigeração faz hoje, pensando realmente em mostrar para o público o que muitas pessoas só conseguiriam ver se estivessem lá dentro, se já fossem clientes? Como que vocês trabalham com Olha, marketing num ramo tão diferenciado? marketing eu acho uma coisa assim fundamental, porque às vezes a pessoa acha que é um gasto, mas não é um gasto, é um investimento. Às vezes você não está precisando de nada, mas você vê ali na televisão a pessoa falando no nome da loja, naquele equipamento, você nem percebeu, mas quando você ouvir falar o nome da nossa loja, você vai, eu conheço esse nome de algum lugar. Mas é de onde? Da televisão, é do rádio. Então, hoje eu tenho uma participação muito ativa no marketing, eu estou sempre em duas rádios, as principais de Brasília, né? Radioatividade, e às vezes na Band, faço muita propaganda. Como eu estou, a minha loja principal é no Gama, e o Gama, você sabe que dentro daquele quadradinho de Brasília, o Gama está lá na pontinha. É. Então, a maioria dos meus clientes vem do entorno, vem de Lusiana, Cidade Ocidental, Cristalina. Então, eu faço muita propaganda na TV Globo de Lusiânia, que aí ela pega todo o entorno, ela pega Formosa, Padre Bernardo, Alexânia, E que são grandes polos industriais, Cidade né? Ocidental, Lusiânia, Cristalina. Então, a minha propaganda está atingindo todas essas pessoas. Então, eu recebo muita ligação de Formosa, é cliente que viu a propaganda na televisão. E faço no rádio, tenho uma ativação muito forte também no Instagram, no Facebook. Então, a pessoa me acha por várias maneiras. Eu no rádio, na televisão, nas redes sociais, mas ela acaba achando. Eu te perguntei isso exatamente por ter acompanhado, né? Eu sempre Uhum. falo que antes de trazer aqui as perguntas para o entrevistado, eu busco entender um pouco, né, a porta de dentro de cada empresa. E eu fui estudar e percebi que vocês realmente são ativos em multiplataformas. Vocês buscam realmente esse posicionamento para quando a pessoa precisar de alguma coisa, lembrar de vocês. Só o que eu Sim, não sim. sabia é que vocês faziam tantas coisas e essa descoberta é muito interessante porque você citou aqui nesse podcast que você já encaminha para muitas pessoas, você que está nos assistindo, porque vocês oferecem não só produtos, mas vocês oferecem serviços que podem ajudar, e aqui tão pertinho de casa, no Gama, aqui na EPNB. E aí eu queria que você falasse, Maurício, de como você resolveu diversificar, porque começou só com equipamento, começou com peças, começou com serviços. Como foi criar toda essa gama de Na serviços e verdade, produtos? uma coisa puxa a outra. Né? Por exemplo, o meu cliente de equipamentos, dono de padaria, ele às vezes precisa de uma peça, uma batedeira que estragou, o liquidificador industrial dele que estragou. Então, eu senti a necessidade de ter uma seção de peças. Né? Então, eu comecei com uma seção de peças voltada mais para equipamentos. Mais peça de forno industrial, de batedeiras, de maceiras. Mas aí as donas de casa começaram também a me procurar e querendo peças para a geladeira dela, uma prateleira de uma geladeira, ou uma peça de máquina de lavar. Então, nós entramos de cara nesse ramo de peças, que é peças de geladeira, máquina de lavar, tanquinho, uma resistência de um forno residencial, tudo isso a gente tem. E acessórios de açougue, né? Porque às vezes a pessoa monta um açougue, mas ele precisa da faca de açougueira, da faca de desossa, a faca para bife, a lâmina de fita que ela estraga com uma certa frequência, peças do moedor de carne dela. Nós até começamos a sessão de peça mais com essa parte. E depois a gente foi ampliando para outras. E como foi o serviço? Aí você foi enxergando, né, necessidades Sim, do nós fomos cliente e enxergando vendo ao possibilidades. longo do tempo e fomos colocando. Vimos que a pessoa procura uniforme de padeiro, bota, luva. Então, a gente foi colocando essa parte de utilidades domésticas, porque o restaurante comprava o fogão, mas ele falou, e onde é que eu compro o prato, o garfo, a faca, as panelas? Eu falei, eu tenho tudo aqui. Então, a gente foi colocando essas coisas de tal maneira que a gente atendesse o nosso cliente por completo. E agora eu vou ser cliente Capital Refrigeração, que eu preciso levar o meu micro-ondas, que não Pronto. está esquentando, não está cumprindo a sua funcionalidade. Maurício, que bate-papo gostoso, a gente vai caminhando para o fim, mas eu ainda tenho algumas perguntas e trazendo, né? Você falou um pouco dos seus filhos. A gente sabe que o Distrito Federal, ele é uma terra de oportunidades, ainda tem muito a crescer, mas está bem focado na parte de realmente funcionalismo público, e numa casa como a CDL a gente percebe jovens querendo empreender. Então, você que ainda é jovem, mas que foi ainda mais jovem,
para empreender, o que você falaria para essas pessoas que ainda buscam esse crescimento na área do empreendedorismo? Brasília é uma terra de funcionários públicos, né? Mas não tem tanto emprego assim para todo mundo. Então, vai ter uma certa camada da população que vai ter que fazer outra coisa. E empreender é um ótimo negócio. Eu conheço restaurantes que começaram vendendo marmita. Dali eles partiram para uma loja física, partiram de um food truck, eles partiram para uma loja física, uma lanchonete, né? Então, acho que vale a pena. Tem que ter criatividade e perseverança. Porque, às vezes, a coisa não vai tão bem, você começa a desesperar, mas vale a pena persistir, que, às vezes, a coisa melhora. E tem que ter perseverança para tudo na vida. Então, hoje, eu falo isso para os meus filhos. Quero que vocês estudem. Seus filhos têm quantos anos? Desculpa a pergunta. Eu tenho muitos filhos, que eu tenho 3 casamentos, né? Então, eu tenho 7 filhos. O mais velho tem 40. Tem muita gente para empreender aí. Tem muita gente, mas eles já estão todos encaminhados. Os mais novinhos, que é do meu atual casamento, um tem 15 e outro tem 9. 15 anos já dá para começar a ter essa visão de empreendedorismo, Então, eu já né? venho passando para ele. Olha, pensa bem, quando você tiver um maiorzinho, se você quiser ir para a loja, começar a aprender a trabalhar, né? Aprender a ser comerciante, a tratar um cliente e tal, é agora. É hora de aprender e ter perseverança. Você usou essa palavra que acredito que faz muita diferença e que motiva realmente as pessoas. A gente tem aqui na CDL, a CDL Jovem, que fomenta bastante o crescimento dos empresários, dos jovens empresários, e você com toda a sua trajetória de sucesso, e mostrando que às vezes você começa com um único serviço, uma única modalidade, mas que você aproveita essas oportunidades. Maurício, muito obrigada pelo seu bate-papo. Que delícia! Obrigada por compartilhar tantas coisas. E espero que a gente tenha outras oportunidades de falar um pouquinho mais sobre tanto que você tem a oferecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, eu sempre falo, dessa vez eu não vou falar que foi o Lucas que me mandou mensagem, mas como eu já falei, foi ele que me mandou mensagem para que vocês fiquem com gostinho de quero mais. E depois desse bate-papo enriquecedor, eu digo para você, curte, compartilha, manda para todo mundo, fala aqui o que você achou, o que mais você quer saber do Maurício, que a gente traz para vocês cada vez mais conteúdos e oportunidades. Esse é o Gente que Faz. Até a próxima. Tchau, tchau.